Se o Tribunal Constitucional decretar a inconstitucionalidade de uma ou mais normas destas em relação às quais se vai pronunciar, o Governo devia demitir-se? Eu acho que o Governo devia demitir-se, já se devia ter demitido, e já que Cavaco Silva já o devia ter demitido, mas acho que se devia demitir. Na verdade, este orçamento é um orçamento que é a expressão concentrada de uma política de verdadeira chacina do povo português. É preciso dizer isso com toda a clareza. E as normas cuja apreciação está a ser levada ao Tribunal Constitucional são, porventura, algumas das mais óbvias. Não são todas, mas são algumas das mais óbvias. O truque depois do Tribunal Constitucional, o ano passado, embora chancelando a eficácia do golpe, ter declarado que não era conforme à Constituição o corte de 2 subsídios, e agora, em relação aos funcionários públicos, e agora pseudo-devolver de forma faseada ao longo de um ano, e depois subir o IRS para todos, é evidente que mantém, para não dizer que agrava, essa desigualdade. É um bocado aquela expressão de dar com uma mão para tirar da outra. Sim, dar com uma mão uma coisa para tirar duas com a outra. Mas eu julgo que há coisas bem mais graves, até pelo caráter simbólico que assumem. Por exemplo, a redução do subsídio de doença e do subsídio de desemprego, isto é, em relação às pessoas que estão mais fragilizadas e que estão a ter que sobreviver com valores mínimos, ir taxar esse, porque é verdadeiramente isso que se trata, de lançar um verdadeiro imposto, é, obviamente, uma medida altamente gravosa. E não vale a pena vir dizer que se eliminou. Analisada, não é? E não vale, essa sim, por iniciativa de partidos da oposição e não por iniciativa quer do Presidente da República, quer do próprio Presidente da República, quer do Provedor de Justiça, que reproduziu, e do PS, que reproduziram todas as mesmas questões. Mas eu saliento designadamente a subida brutal em termos de IRS, a compressão dos respectivos escalões, o acabar com a dedução de despesas que ignora completamente o critério da capacidade contributiva e a manutenção de uma evidente discriminação entre a forma como são tratados os rendimentos de trabalho e os rendimentos de capital. Não vale a pena o Luís Gomes repetir, nós vamos tributar em 28,5% as mais-valias do capital, quando a taxa de IRS por rendimentos do capital pode chegar a ultrapassar, com a taxa do escalão máximo, mais as sobretaxas em cima, aos 50%. Isto é, o caráter de classe deste orçamento, que conta, e aliás eu queria dizer que não é só este orçamento. Julgo que um dos erros que os trabalhadores portugueses não podem cometer é de apostar, digamos, o seu futuro numa luta puramente jurídico-legal, que aliás se arrisca a passar pelo mesmo episódio que se passou no ano passado, ou seja, que é o Tribunal Constitucional vir eventualmente a declarar a inconstitucionalidade destas normas, mas repetir a graça inconstitucional de permitir a produção de informações. Admito que sim, porque o Tribunal Constitucional, convenhamos que há muito tempo deixou de ter aquela característica de um tribunal de superior qualidade, onde estão figuras, independentemente da sua maior ou menor proximidade a esta ou aquela outra área política, mas pessoas, de facto, de craveira intelectual, de prestígio científico, de idoneidade em termos pessoais, para passar a ser, em larga medida, um conjunto de comissários políticos. Portanto, o que ali está é o Bloco Central, entendamos-nos. E, portanto, é perfeitamente possível que, em nome da salvaguarda do chamado interesse público, se permita aquilo que já se permitiu no passado, que é, apesar de se declarar inconstitucional, salvaguardar-se não apenas os efeitos já produzidos, mas que são de ser produzidos para o futuro. E, portanto, repara, a lei das rendas, que está agora a começar a cair a pé juntos em cima dos arrendatários, vai lançar para a rua dezenas de milhares de arrendatários pobres com um regime absolutamente sumário e terrorista. Basta dizer que para recorrer, para lançar mão do recurso da fixação da nova renda, como veio hoje publicamente denunciado, é preciso que o arrendatário pobre tenha capacidade para despender mais de 300 euros. Portanto, nós estamos aqui com um conjunto de medidas que assentam sempre na mesma lógica. Em nome do pagamento da dívida, que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraído em seu benefício, de facto não há outro caminho à vista que não seja o de apertar cada vez mais com os impostos em cima de quem trabalha para depois chegar à conclusão que não chega. E é preciso assinalar isto. A dívida não tem cessado de aumentar. E o déficit não tem cessado de se agravar. E quando acabarem as possibilidades da contabilidade criativa e das estrafolhices contabilísticas consistentes em fazer privatizações à pressa para
com isso, ter umas receitas extraordinárias que permitam mascarar o déficit, não foram essas medidas, nós estaríamos neste momento com um déficit perto dos 7%. Portanto, este caminho não tem saída, é isso que eu quero dizer. 6% segundo a UTAU, que é isenta nesta matéria. De qualquer forma, nós ainda ontem a UTAU disse... E, portanto, não há saída para o problema. Um bom trabalho. Sim, pelo menos mais rigoroso do que os serviços Mas ontem a UTAU, curiosamente, disse que há a possibilidade do Governo atingir o déficit de 5% para este ano com a ANA. Pois, com a ANA é o que eu estou a dizer. E quando acabarem as empresas, e a ANA é uma empresa, é a empresa porventura das empresas públicas mais rentável, para além de ser, digamos, a responsável pela gestão de um recurso público absolutamente estratégico, a gestão do espaço aeroportuário. É uma empresa que dá imensos lucros e esta lógica de vender ao preço da uva mijona de qualquer maneira para acertar as contas... Mas não foi manifestamente o caso como está. É manifestamente o caso. O que é o objetivo efetual é as expectativas que o Governo apresentou. Primeiro, mesmo que não fosse uma empresa rentável, e altissimamente rentável, não se pode entregar a gestão do espaço aeroportuário a interesses privados. Porque Portugal perde qualquer capacidade de intervenção na gestão daquilo que é a sua ferramenta principal, que é a sua localização geoestratégica. Qual é a alternativa? Pois não há nenhuma alternativa que passe pelo pagamento da dívida, porque noto que o Luís Gomes não respondeu a essa matéria. Desde que começou o programa dito de ajuda da Troika, a dívida não tem cessado de aumentar. E, portanto, isso mostra como a dívida é o instrumento que permite aumentar os ganhos da banca, em particular da banca germânica, à custa de, precisamente de quem fundamentalmente paga impostos em Portugal, ou seja, dos trabalhadores e dos trabalhadores no ativo e dos pensionistas e dos reformados, e, portanto, a alternativa tem de passar pela recusa do pagamento da dívida, pela recusa da política da Troika, que toda a gente, exceto o Governo e os seus apoiantes mais externos, insiste, apenas eles é que não conseguem ver, que o ciclo de austeridade-recessão vai colocar o nosso país a níveis de empobrecimento absolutamente drásticos. E o 3 milhões de pobres não é nada um número falso. 2 milhões são o número de pessoas que estão neste momento abaixo do limiar mínimo de pobreza e um número bem superior a 1 milhão é o das pessoas que só lá não estão porque beneficiam daquelas prestações sociais que vão acabar agora. O subsídio de desemprego, o subsídio social de desemprego, o reinserimento social de inserção e, portanto, que rapidamente vão transformar estes 2 milhões dos 3 milhões. E, evidentemente, que o ajustamento para nós, que é necessário para vivermos, consiste apenas numa coisa, é que o país produza para se bastar a si próprio e não produza para encher os bolsos à banca germânica. Esta é que é a questão. E, portanto, isso passa por um governo democrático e patriótico. Registro com agrado que o Luís Gomes já percebeu qual é a diferença entre isto e o governo democrático de esquerda de que fala o PCP, já percebeu que isto tem um caráter muito mais amplo, designadamente em termos de classes e de camadas de classe, já percebeu que, inclusivamente, isto é a única política que é capaz de correr com o governo, que é constituído pelo governo dele, pelo partido dele. E os portugueses já perceberam, Garcia Pera? Não, os portugueses vão percebendo cada vez mais e à medida que este orçamento, que é um orçamento que está a ser disfarçado, mesmo esta, é preciso dizer com toda a clareza, esta técnica de diluir o pagamento ao longo do ano é não só uma forma de diminuir, digamos, o encargo que devia ser quando se rouba, e se rouba ilegalmente, deve-se devolver ainda mais. Diga? A proposta foi do pois, UGT. Mas evidentemente o UGT faz o papel do traidor útil nesta matéria, já o fez no acordo tripartido, volta a fazê-lo agora. Mas, para além de desempenhar esse papel, deixe-me só terminar, para além de desempenhar esse papel, quer dizer, paga-se menos, se em vez de se devolver imediatamente, se agarrar naquele dinheiro, se puser no banco, e se for devolvendo ao longo de um ano inteiro, com isso está a preparar a extinção no futuro dos subsídios de férias e de Natal e, ao mesmo tempo, está-se a procurar atenuar o efeito desastroso que vai ser a aplicação das novas tabelas de impostos quando as pessoas começarem a receber as remunerações deste ano. E, portanto, não há solução que passe por aí. A solução tem de ser de rompimento com a política da Troika e a construção, de facto, de um programa de desenvolvimento assente nas nossas próprias forças. Nós temos forças suficientes, temos meios produtivos suficientes, temos, digamos, material humano suficiente, temos uma localização geoestratégica suficiente para podermos fundamentalmente produzir... Essa é outra conversa. Não é a mesma. Essa é outra não conversa. É a mesma. E aí estamos de acordo. Luís Gomes, não há hipótese nenhuma de desenvolvimento
das nossas próprias forças produtivas se aceitarmos a lógica de continuarmos atrelados ao pagamento de uma dívida que garroteia completamente o país. Não vale a pena o Luís Gomes dizer que está de acordo em que nós devemos aproveitar as nossas próprias forças. Porque não é possível fazer isso com a lógica de um pagamento de uma dívida que só em juros foi 9 mil milhões no ano que passou e nos próximos anos até nas próximas décadas, possivelmente, nós vamos pagar entre 12 mil até 12 milhões.